Fala, jovens logísticos, tudo bem com vocês? Eu sou Gabriel Santos e nós estamos iniciando mais um conteúdo para este canal Jovens Logísticos. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu estou percebendo que a nossa família está crescendo cada dia mais, eu estou muito satisfeito com isso. Desde já, se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe com todos os seus amigos, para que assim nós possamos estar alcançando o máximo de pessoas. Você que já é inscrito no canal, já faz parte da nossa família, deixe o seu like, deixe o seu comentário aí, como sempre, e assim nós vamos crescer juntos. Hoje eu venho falar com vocês a respeito de um assunto meio que tanto diferente. Hoje nós vamos falar a respeito de DIFAL. Para nós que foi muito tempo da área da operação, com carregamento e etc. Então, é um assunto novo, particularmente para mim, talvez para você que está assistindo, seja algo que não seja muito novo, você já está familiarizado, mas assim como eu, tem muitas pessoas que ainda não tinham ou têm um entendimento a respeito do que é o DIFAL. Tanto é que esse dia para trás eu estive migrando com outra empresa, e de repente meu gestor virou para mim e falou assim: Gabriel, preciso que você imita 3 guias desse DIFAL, um para Paraná, um para Bahia e outro para Santa Catarina. Aí eu fiquei em dúvida, falei, mas como é que funciona, como é que faz? Porque o tipo de pessoa certa é esse, o tipo de funcionário que quer crescer na empresa, que tem uma visão de crescimento. Ele é o seguinte: mesmo que ele não saiba fazer, ele nunca vai virar e falar assim: não sei fazer, não posso fazer, então não vou fazer. Mas a pessoa que quer crescer, que quer aprender, ela fala assim: eu não sei fazer, mas se você pode me ensinar? E foi assim que eu fiz. Não sei fazer, você pode me ensinar? Ele virou para mim e falou assim: infelizmente, Gabriel, eu não posso te ensinar. Eu estou contando com você para que você vá, aprenda e possa estar nos ensinando. E assim eu fiz. Corri atrás de alguns conteúdos, assisti bastante conteúdo, conversei com bastante colegas, até mesmo de outros estados, que já está familiarizado com o assunto, e pesquisando a respeito do que é o DIFAL, como é que funciona, eu encontrei este vídeo agora que nós vamos estar assistindo. Foi muito útil para mim, me ajudou bastante, e eu acredito que também vai estar te auxiliando neste conhecimento. Desde já, assiste esse vídeo. Ao final de tudo, deixe o seu like, compartilha e envia para o máximo de pessoas que você puder. Neste vídeo vamos falar sobre DIFAL, abreviatura de diferencial de alíquota, que é decorrente de uma legislação que busca equilibrar a arrecadação do ICMS entre os estados brasileiros em operações interestaduais, quando o vendedor e o consumidor final estão em estados diferentes. Aqui temos o ICMS da operação como um todo, porém, este ICMS será repartido com parte para o estado de origem e parte para o estado de destino do bem ou do serviço em questão. Não é outro tributo, mas uma regra de distribuição do ICMS entre o estado do vendedor e o estado do consumidor final. Como era antes? O estado do vendedor vendia para o estado do comprador, porém o estado do vendedor recebia todo o ICMS da operação. E o estado do comprador, que recebia a mercadoria ou serviço, não obtinha nada do ICMS cobrado. Como é agora? Ocorre a transação, a mercadoria ou bem é entregue ao comprador, entretanto, o estado do vendedor recebe uma alíquota, chamada de alíquota interestadual, e o estado do comprador recebe a DIFAL, que corresponde à diferença entre a sua alíquota interna e a alíquota interestadual. Então, repetindo, a DIFAL é igual à alíquota interna do estado de destino menos a alíquota interestadual. E esta alíquota interestadual corresponde a 12%, 7% ou 4%,
conforme os estados envolvidos na operação. Parece que temos uma dúvida? O que diz se é 12, 7 ou 4%? E aqui a professora nos responde: são os estados envolvidos na transação. Vamos construir uma tabela. E aqui, nesta coluna, vamos escrever 12%, 7% e 4%. A alíquota de 12% será quando a saída interestadual for dos estados das regiões Centro-Oeste, Norte, Nordeste ou do estado do Espírito Santo para os demais estados. Ou ainda, quando a saída interestadual for dos estados da região Sul-Sudeste, exceto o estado do Espírito Santo, para estas mesmas regiões, exceto o Espírito Santo. A alíquota de 7% será aplicada quando a saída da mercadoria for dos estados da região Sul e Sudeste, exceto o Espírito Santo, para os estados da região Centro-Oeste, Norte e Nordeste ou para o próprio Espírito Santo. E a alíquota interestadual de 4% corresponde à saída de mercadorias importadas ou transporte aéreo interestadual de passageiros, carga ou mala postal. Aqui está a nossa tabela. Para simplificar, vamos a esta outra tabela onde, no eixo vertical, temos os estados origem, no eixo horizontal, os estados de destino, no cruzamento destes eixos, a alíquota interestadual, e na diagonal maior, temos a alíquota interna de cada estado. O link para uma tabela semelhante encontra-se na descrição, assim como a legislação federal que regula este assunto. Qual é a ideia do nosso personagem? Vamos fazer um exemplo. Então aqui está, um comerciante de São Paulo vendeu uma mercadoria para um consumidor final localizado no Mato Grosso do Sul. O valor da operação, R$ 1.600, sem o ICMS. E agora sobre o ICMS queremos saber qual será o valor e como será a distribuição. Voltando à tabela, no eixo vertical da origem, vamos observar o estado de São Paulo, do nosso exemplo. E no eixo horizontal, na parte superior, vamos buscar o estado de destino. Aqui está. E agora, o destaque da coluna que iremos considerar. Nesta coluna, São Paulo, que irá despachar a mercadoria para o Mato Grosso do Sul, terá uma alíquota de 7%. Vamos anotar aqui, alíquota interestadual, 7%. Na sequência, vamos encontrar a alíquota interna do Mato Grosso do Sul, que é 17%. Vamos anotar aqui na nossa resolução. Recordando, a DIFAL é igual à alíquota interna do destino menos a alíquota interestadual. Então, o que temos? DIFAL é igual a 17% menos 7%, que é igual a 10%. Logo, com relação à distribuição do ICMS, encontramos, neste primeiro momento, São Paulo receberá 7% e o Mato Grosso do Sul receberá 10% de todo o ICMS cobrado. É simples, realmente é simples, mas vamos com calma. A pergunta mais importante é: qual é a base de cálculo para estas alíquotas? Então vamos prosseguir com o nosso desafio. Recordando, para termos DIFAL, veja só, para termos DIFAL tem que existir uma operação interestadual e venda para um consumidor final. E a venda para um consumidor final é aquela destinada para o seu uso ou consumo, ou ainda a integração a um ativo imobilizado.
vamos apresentar os nossos personagens deste exemplo. Na origem, temos uma pessoa jurídica, vendedora e contribuinte do ICMS. No destino, temos aqui uma pessoa física não contribuinte, uma pessoa jurídica não contribuinte e uma pessoa jurídica contribuinte do ICMS. Ao centro, temos a nossa divisa interestadual e a rodovia. Uma pergunta importante que surge para ser respondida é: qual é a base de cálculo para as alíquotas, no caso de operação própria e no caso da DIFAL? Observe esta tabela. A base de cálculo para o destinatário contribuinte poderá ser base única ou base dupla. A base de cálculo para o destinatário não contribuinte será a base única. Esta tabela nos mostra que temos 3 maneiras de determinar a base de cálculo. Vamos ao primeiro caso. Destinatário contribuinte, base única. Vamos trazer os nossos personagens. Aqui à esquerda, pessoa jurídica vendedora contribuinte. À direita, pessoa jurídica contribuinte. Ao centro, a nossa divisa interestadual e a nossa rodovia ligando as cidades. Dados do problema. Valor da operação 1.600 sem o ICMS. Alíquota interestadual 7%. Alíquota interna no destino igual a 17%. DIFAL 10%. Vamos transcrever estas informações aqui nos dados do problema. Aqui a nossa base única. Determinar a base de cálculo única, considerando o valor da operação sem o ICMS. Aqui quero fazer um resgate do que diz a nossa legislação. Veja só, a Lei Complementar número 87 de 1996, atualizada pela Lei Complementar 190 de 2022, diz que no seu artigo 13, parágrafo 1º, que integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses dos incisos 5, 9 e 10, o montante do próprio imposto. O inciso 5 diz respeito ao desembaraço aduaneiro, o inciso 9, a entrada de mercadorias no Estado, e o inciso 10, a saída de mercadoria do Estado. Voltando agora para o número 2. Para calcularmos quando o imposto integra a sua base de cálculo, temos a seguinte fórmula. Base de cálculo é igual ao valor da operação sem o ICMS dividido por 1 menos a alíquota. Número 3. No caso da base única para contribuintes, veja só, base única para contribuintes será base de cálculo igual a 1.600 dividido por 1 menos, aqui está, ICMS interestadual de 7%. Continuando, 1 menos 0,07, que é igual a 1.600 dividido por 0,93, que é igual a 1.720,43. Então, a base de cálculo que será considerada é 1.720,43. E esta base de cálculo servirá para o cálculo do ICMS na origem e para o cálculo do ICMS no destino. Quer dizer, uma única base para os dois estados, base única. Prosseguindo, ICMS na origem, 1.720,43 vezes 7%, que é igual a 120,43. E o ICMS no destino, 1.720,43 vezes a nossa DIFAL, que é de 10%, que é igual a 172,04. E aqui no mapa teremos, na saída do produto, o estado de origem receberá 120,43 e o estado de destino receberá 172,04. Agora vamos explorar a diferença entre a base única e a base dupla para contribuintes do ICMS.
Dados do problema. Valor da operação, 1.600, sem o ICMS, alíquota interestadual, 7%, mas agora o que vai nos interessar é a alíquota interna no destino, de 17%. Agora é base dupla. Então, inicialmente vamos determinar a base de cálculo do ICMS na origem, que é igual ao valor da operação sem o ICMS, dividido por 1 menos a alíquota interestadual. 1.600 dividido por 1 menos 0,07 igual 1.720,43. Portanto, base de cálculo do ICMS na origem, 1.720,43. Então, vamos ao valor do ICMS na origem, 1.720,43 vezes 0,07, que é a alíquota interestadual, igual a 120,43. Neste momento, vamos determinar a base de cálculo do ICMS no destino, que é igual ao valor da operação sem o ICMS, dividido por 1 menos a alíquota interna do destino. 1.600 dividido por 1 menos 0,17 igual 1.927,71. Temos então a base de cálculo do ICMS no destino, 1.927,71. Portanto, o valor do ICMS no destino, 1.927,71 vezes 0,17, que é igual a 327,71. Entretanto, caberá ao estado de destino apenas a DIFAL, 327,72, menos 120,43, restando 207,29 para o estado de destino. Portanto, o valor a ser recolhido ao estado do destinatário, 207,29. Aqui no mapa, o estado de origem receberá 120,43. E o estado do destinatário receberá 207,29, correspondente a DIFAL que lhe cabe. Assim, observamos que quando o destinatário é contribuinte, podemos usar a base única ou a base dupla. E aqui temos uma pergunta muito relevante. Base única ou base dupla? Qual que se deve usar? E eu respondo, depende. Na realidade, cada estado destinatário possui uma legislação própria. Então é importante que quando for feita a remessa de mercadoria para um outro estado, deve-se saber o que a legislação deste outro estado prevê neste caso. Vamos ver agora o caso de um destinatário não contribuinte. Aqui tem-se apenas a base única, que é, contudo, diferente daquela base única que já usamos para destinatário contribuinte. Então vamos para o caso de destinatário não contribuinte do ICMS, base única. Inicialmente vamos determinar a base de cálculo única do ICMS. Só que agora, veja só, a alíquota total é do estado de destino. Então aqui temos a nossa fórmula. Valor da operação sem o ICMS dividido por 1 menos a alíquota interna do destino. 1.600 dividido por 1 menos 0,17, que é igual a 1.927,71. Portanto, a base de cálculo única do ICMS no destino é 1.927,71. E nós vamos utilizar esta mesma base de cálculo para calcular o ICMS do estado de origem. 1.927,71 vezes 0,07, que é a alíquota interestadual, vamos obter 134,94. E utilizando esta mesma base, vamos calcular o ICMS no estado de destino. 1.927,71 vezes 0,17, que é igual a 327,71.
Calculando agora a diferença de alíquotas, vamos obter 327,71 menos 134,94, que é o ICMS da origem. Fazendo esta conta, 192,77. Quer dizer, o valor a ser recolhido ao estado do destinatário é 192,77. Retornando ao nosso mapa, teremos 134,94 cabendo ao estado de origem e 192,77 devido ao estado do destinatário. E agora eu pergunto, quem recolhe o ICMS? Então, quando a DIFAL é para contribuinte, cada um paga o seu. Isto é, a empresa origem recolhe para o seu estado e a empresa destinatária recolhe para o seu estado, respectivamente. Quando o DIFAL é para não contribuinte, a empresa origem paga os dois ICMS, uma guia para o estado de origem e uma guia para o estado do destinatário. Aqui no nosso mapa, temos a responsabilidade pelo pagamento ao estado de destino, cabe à pessoa jurídica vendedora da operação. E agora uma última pergunta. E sobre o Simples Nacional? O Simples Nacional, na entrada do bem, a empresa paga a DIFAL, no caso de uso, consumo ou ativo permanente. Mas também poderá pagar a DIFAL no caso de adquirir o material para revenda, produção ou industrialização. E agora um detalhe, para este segundo item, deverá haver uma legislação estadual específica sobre o assunto. E agora no caso de venda, a empresa do Simples Nacional não paga a DIFAL. Fica por conta daquele recolhimento unificado, que aliás está em discussão no Legislativo se prossegue ou não esta regulamentação. Então nesse vídeo nós vimos sobre a definição de DIFAL, as alíquotas interestaduais, a tabela origem-destino, que o montante do próprio imposto integra a sua base de cálculo, sobre destinatário e contribuinte base única, destinatário e contribuinte base dupla. Destacamos que cada estado possui uma legislação própria, destinatário não contribuinte base única e sobre o Simples Nacional. Bons estudos!